Sabe quando a gente tem a vida inteira planejada e de repente uma única notícia vira tudo de cabeça para baixo? E se essa interrupção não for um erro, mas o verdadeiro começo do caminho? Hoje, a gente vai mergulhar numa ideia poderosíssima da filósofa Hannah Arendt que pode mudar completamente o jeito como a gente encara esses momentos em que a vida simplesmente rasga os nossos planos. Vamos nessa! Vamos começar com essa imagem que é muito forte. Uma notícia inesperada, como uma gravidez que não estava nos planos, pode chegar exatamente assim, como um terremoto. Abala tudo aquilo que a gente achava que era seguro, dá um medo profundo e faz a gente duvidar se consegue aguentar o peso de um mundo que parece novo demais. É uma sensação visceral, sabe? Aquela de que o chão sumiu debaixo dos pés. Olha, quase todo mundo tem um mapa. Um mapa para a carreira, para os relacionamentos, para o futuro que a gente sonha. A gente bota a nossa segurança toda nesses mapas. Aí, quando um imprevisto chega e rasga esse papel, a primeira reação é pânico total. A gente se sente perdido, sem rumo, como se a viagem tivesse acabado ali. Mas, e se esse mapa rasgado não for o fim? E se for, na verdade, um convite para uma jornada completamente diferente? É exatamente aqui que a filosofia de Hannah Arendt entra como uma nova bússola. Ela nos convida a olhar para esse acidente não como uma tragédia, mas por uma lente muito especial. Um conceito que ela chamava de o maior milagre da humanidade, a natalidade. A beleza dessa ideia é a simplicidade e, ao mesmo tempo, a profundidade dela. Para Arendt, o que salva o mundo não são grandes planos ou sistemas perfeitos. O que salva o mundo é o fato de que a cada momento alguém novo chega. Alguém que nunca existiu antes e que traz consigo o poder de interromper o que parecia ser inevitável e começar algo totalmente inédito. Cada nascimento é, literalmente, uma nova chance para o mundo inteiro. Essa citação aqui é o coração de toda essa nossa conversa. Arendt chama a natalidade de milagre, porque é algo que vai contra a ruína normal e natural das coisas. Pensa bem, sem gente nova chegando, o mundo só envelheceria, ia se repetir até acabar. A chegada de um novo ser é a força que impede que o mundo chegue ao fim, é o que garante que a história humana continue. E para a gente entender por que esse novo início é tão fundamental, a gente precisa pegar uma distinção que é chave no pensamento da Arendt. Vamos dar uma olhada em como ela diferencia duas maneiras de a gente estar no mundo: a fabricação e a ação. O X da questão está todo aqui. A fabricação é o mundo do controle, do previsível. É como um artesão que pega uma matéria-prima, segue um plano e cria um objeto. Nossos planos de carreira, nossas metas financeiras, tudo isso faz parte desse mundo. Agora, a ação? A ação é o reino do humano, do imprevisível. Agir é interagir com outras pessoas livres, e o resultado disso é sempre um mistério. Uma vida que não foi planejada não pertence ao mundo da fabricação. Ela pertence de corpo e alma ao mundo da ação. E aqui a chave vira. O mapa rasgado não é um fracasso no seu projeto de fabricar uma vida. Pelo contrário, é um convite para entrar com tudo no domínio da ação. É aquele momento em que a gente para de seguir um roteiro e começa a participar do mistério, que é trazer ao mundo alguém que nunca existiu. Isso tudo nos leva para uma pergunta bem direta que surge no meio do caos, né? Se eu perdi o controle de tudo, será que eu não perdi a minha liberdade também? Vamos ver como a Arendt vira essa ideia de cabeça para baixo. É uma pergunta super honesta. Quando uma obrigação tão gigante e inesperada aparece, a sensação é de aprisionamento. A gente costuma achar que liberdade é poder escolher as opções que a gente mesmo criou. E aí, quando essas opções somem, parece que a liberdade morre junto. Mas a visão do liberdade da Arendt é muito mais potente. Para ela, a liberdade não está no planejamento perfeito, mas na nossa capacidade de agir quando o inesperado bate à porta. A liberdade mais profunda não é seguir o plano, mas sim criar uma nova história quando o plano falha. É a liberdade de começar. Enquanto os animais seguem instintos e as máquinas seguem programas, só nós, humanos, temos o poder de interromper qualquer processo e começar algo novo. Essa frase, nossa, ela tem uma força imensa. A condição fundamental do ser humano não é a morte, o fim, é o começo, a natalidade. A gente foi feito para iniciar coisas, para trazer o novo para o mundo. E toda vez que a gente acolhe um novo começo, a gente está realizando a nossa vocação mais profunda como seres humanos. A fonte de onde tiramos essa análise nos dá essa metáfora belíssima, a de se tornar um cais. A ideia é que a pessoa não está perdendo o próprio rumo, mas está se tornando o ponto de partida para outra pessoa.
Um cais não viaja, mas ele é o porto seguro de onde um novo navegador vai poder um dia explorar o mundo. Ao acolher o inesperado, a gente deixa de ser só um indivíduo focado na própria viagem para se tornar a fundação de um novo mundo. Ok. Com essa nova perspectiva sobre liberdade, sobre propósito, como é que a gente faz na prática para acolher esse mundo novo que está chegando, mesmo morrendo de medo? Para Arendt, o único remédio que a gente tem contra a incerteza do futuro é a promessa. Ao acolher uma nova vida, uma promessa é feita. Uma promessa de cuidar, de amar, de estar presente. Esse ato de prometer, de se comprometer com um futuro que a gente não conhece, é o maior ato de coragem que existe. É o que nos dá uma âncora no meio da tempestade. E essa coragem se apoia em algumas verdades. Primeiro, reconhecer que o medo é normal, mas a coragem é a decisão de agir apesar dele. Segundo, entender que a vida é muito, mas muito maior que planilhas e planos de carreira. Terceiro, valorizar a nossa casa, nossa vida privada como lugar onde essa coragem é criada. E por fim, o mais importante de tudo, o amor não está nem aí para o plano que foi rasgado. Ele abraça a pessoa, o novo começo que está chegando. E assim a gente chega ao clímax de tudo isso. Não é só mais uma pessoa. É algo singularmente novo. Uma combinação única de possibilidades que nunca existiu antes e nunca mais vai existir. Cada choro de um recém-nascido, planejado ou não, é um grito contra o fim das coisas. É a afirmação de que um amanhã diferente é sim possível. E a gente termina com essa pergunta que fica no ar. Se a chegada do novo é a maior esperança da humanidade, a força que nos salva da mesmice e da decadência, por que a gente se apega com tanta força aos nossos mapas tão frágeis? A resposta talvez defina não só o futuro de uma vida, mas o futuro do próprio mundo. É uma reflexão que vale a pena continuar. E aí, o que você achou? Se essa análise te trouxe alguma perspectiva nova, conta pra gente aqui nos comentários, compartilha com quem pode se beneficiar dessa mensagem e, claro, se inscreve para mais reflexões como esta. Até a próxima!